Posso? Tá ligado. Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje é possível enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje, na nossa casa, a casa do nosso Mestre Jesus. Sinto todos bem acolhidos pela espiritualidade amiga. Antes de começar a explanação doutrinária da noite de hoje, vamos fazer uma prece, rogando a presença do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, de amor e de bondade. Deus Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua Santa Casa, Senhor, para os ensinamentos da noite de hoje e para com o nosso dia a dia.
Rogamos a Ti, Senhor, a presença do nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, harmonizando os nossos corações, os nossos pensamentos, para estar sintonizados, Senhor, para com o aprendizado da noite de hoje. Assim, Senhor, com essa prece, rogamos a Ti e pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Muito obrigado e que assim seja, Pai. E com a palestra da noite de hoje, é com o nosso amigo da doutrina espírita, Luiz Ribas, do Consolador Prometido. Muito obrigado, que assim seja. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria imensa poder compartilhar com os senhores e as senhoras aqui presentes alguns instantes dessa existência sob a proteção da espiritualidade amiga e as bênçãos do Pai Criador. A que vieste? Uma pergunta muito íntima. A que vieste? Nós estamos procurando o quê? O que queremos? Quais são as nossas intenções no dia de hoje? Em que ponto estamos da nossa vida, nesta reencarnação, em que nós tivemos a oportunidade de parar por um momento e refletir? Quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? São questionamentos que, com certeza, de vez em quando a gente tenta martelar aqui nas ideias para ver se forma um sentimento. O tema dessa noite diz respeito à evangelização espírita. O que é evangelizar numa casa espírita? Nós estamos falando de evangelização não só da infância e juventude. Evangelizar é estar em todos os grupos e todos os trabalhos da casa, desde limpar o centro, tirar a poeira. É evangelizar-se, é ação, é trabalho, é conhecimento, tudo partilhado, sempre baseado nos ensinamentos de Jesus. Às vezes as pessoas nos perguntam, mas o Espiritismo acredita em Jesus? Começando por Deus, a pedra fundamental, seguindo pelo Cristo e os benfeitores espirituais. E nós então nos baseamos nos ensinamentos de Jesus para poder nortear aquilo que nós pretendemos nessa existência e no nosso futuro. A base da evangelização espírita, ela segue os 5 princípios que norteiam o Espiritismo, começando pela imortalidade da alma. Alguém vai dizer assim, vocês ensinam as crianças sobre imortalidade da alma? Sim, na Casa Espírita nós trabalhamos esses temas, começando pela imortalidade da alma. Então as nossas crianças já aprendem desde pequenininho, e vou dizer mais aos senhores, a Federação Espírita Brasileira, alguns anos atrás, já começou a evangelizar no útero, devido a algumas pesquisas americanas de que crianças no útero, ao som, a barulhos, a música, quando elas estão já alguns mesinhos depois, é colocado as mesmas funções e elas atendem, denotando que lá no útero já prestavam atenção e já captavam tudo que estava sendo no externo. Então já se evangeliza hoje, até porque sabemos, que são espíritos que estão ali na fase da reencarnação, que é o tema mais adiante. Então, a imortalidade da alma, quem nos ensinou? Jesus. Ressuscitando ao 3º dia, ele comprovou para nós a imortalidade da alma. Porque as doutrinas cristãs, ou igrejas cristãs, enfim, segmentos cristãos, que se baseiam nos ensinamentos de Jesus, deveriam e devem ter como base fundamental, dentro dos princípios, a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Dentro do princípio que norteia o universo também, Deus, Espírito e Matéria, nós somos os espíritos, os seres inteligentes do universo. Então a gente já começa a ter uma situação mais abrangente da vida. Ou seja, eu fui criado para o universo? Sim.
Eu não estou aqui no planeta Terra simplesmente vivendo 70, 60, algumas horas, alguns dias e deu. Cumpri a minha etapa. Nós fomos criados para o universo. Nós somos muito mais importantes do que nós imaginamos para Deus. Se eu não sou para alguém, para Deus eu sou muito importante. Tanto que Ele me ama infinitamente. E se eu acho que eu não sou nada, aquele sentimento de inferioridade, não sou nada, ninguém sofre mais do que eu. São fases, são situações que a gente vivencia de acordo com a capacidade que nós vamos adquirindo. Cada um de nós vai desenvolvendo seus sentimentos de superação, porque a partir do momento em que não é que eu acredito, porque acreditar eu acredito hoje, desacredito amanhã, é o famoso crer, né? No Espiritismo nós nos tornamos convictos, ou seja, não duvido mais, eu sou um ser imortal. Partindo do princípio que eu sou um ser imortal, tudo que eu falar nesta noite, que os senhores aprenderem a partir de agora, tem sentido. Senão, meras quimeras, como dizem aí. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. A partir do momento que eu começo a tomar convicção, a letra, ela toma fluido. Os Espíritos dizem que todo livro, toda letra, ela tem fluido que a gente absorve. Veja a importância das leituras, daquilo que você obtém como informação. Tem fluido e você absorve, você se alimenta daquele fluido, alimenta a sua inteligência e grava no seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, e não apaga mais. Neste momento em que nós estamos aqui, nós somos o conjunto de todas as nossas existências, o mesmo espírito, o mesmo corpo espiritual, porém agora um pouco mais aprimorado, com todas as experiências que nós vivemos desde o momento em que nos tornamos princípio inteligente e mergulhamos pela primeira vez num corpo físico. Eis-nos aqui, no grande momento. Esses dias eu até vi um palestrante debochar da transição planetária e aquilo me deixou um pouco chateado, porque é o momento ápice das nossas reencarnações. Não é fantasia, não é utopia. Tanto que tem outras crenças que debatem esse assunto. Estamos vivendo um momento de transformação no planeta, tanto físico quanto humano. E vamos além agora, espiritual. É um momento nosso. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que não ficarem mansos, no sentido de aprimorar a sua moral e seus conhecimentos, não poderão mais compartilhar desse planeta, que cada vez vai ficar melhor. As doenças, as maldades irão diminuir, curas irão existir para males físicos que até então não foi encontrado, os relacionamentos serão mais frutuosos, mais amorosos, mais fraternos, que possamos herdar isso aqui na Terra, que não tenhamos que ser degradados para outros planetas, não no sentido de retroagir, mas de novas oportunidades para despertar. Acorda, ó tu que dormes, diz Emmanuel. Acorda, é chegado o momento. Segundo os Espíritos, as regiões abissais já estão lacradas. Os grandes malfeitores, os suicidas, emergiram, estão no meio de nós, às vezes lá em casa, nascendo, renascendo, melhor dizendo, um filho como neto, uma esposa como filho, enfim, estão chegando. Ainda bem que nós não sabemos quem é. Já imaginou você receber um Hitler, um Calígula, um Nero e saber que é? Você não ia aceitar. Então estamos recebendo uma gama de espíritos de todas as proporções, necessitados e muito inteligentes, precisando de amor, de carinho, de atenção. Mas como estamos vivendo neste momento de muita descrença, de muito pessimismo, de muito materialismo, estamos nos perdendo um pouco no caminho, o que é natural, pelas nossas fraquezas, como diz Jesus a Pedro, não é pelas vossas maldades, Pedro, já não sois tão mal, mas sois ainda muito fraco, ainda caímos muito nas tentações, ainda resvalamos nas nossas imperfeições, mas vamos seguir adiante. As oportunidades vêm todos os dias, incessantemente. A partir do momento em que eu abro os olhos num corpo físico,
Eis-me aqui, dando continuidade a esta existência, porque eu não sei a hora que eu tenho que voltar. Há 2 meses atrás eu tive desencarne da minha mãe, muito rápido, inesperado. E aí eu descobri uma coisa: nesses 40 anos de doutrina espírita, eu sempre levei consolo às pessoas que têm parentes desencarnados, filhos, mãe, tio, avô, que você ama muito. Só quem passa sabe. É uma dor que nos iguala a todos, porém só quem passa sabe. E digo mais, ela fica, e só vai cessar totalmente quando nós nos encontrarmos, na certeza absoluta. Mas fica aquela falta da presença, os fluidos que um emanava para o outro, a ligação fluídica, ela se rompeu nos laços físicos, mas se mantém nos laços espirituais. Porém você quer tocar, você quer beijar, você quer abraçar aquele amor que estava presente. Por isso eu preciso de convicção da imortalidade da alma, na certeza de que o sentimento nos une ainda. Eu costumava falar no mínimo 5 vezes por semana pelo celular. Não dá mais. Agora tem que ser mentalmente. Substitui o celular, utiliza um aparelho muito mais perfeito que o celular: a mente, o pensamento, a oração. Nos ligam todos os dias, nos ligamos todos os dias, mesmo não vendo. Bem-aventurados aqueles que não veem, não ouvem, mas creem. Isso dá consolo, isso ameniza aquela dor que dizem os espíritos que a dor mais profunda que existe no planeta é a perda de um ente querido. É uma mãe que vê um filho, que se debruça sobre um ataúde onde jaz o seu filho inerte. E realmente, há poucos dias atrás encontrei um outro parente, forte, robusto, ágil, 30 dias de vida, câncer com metástase. É assim, a hora de voltar. Estejamos educando a nossa alma. O Espiritismo nos proporciona a certeza da imortalidade, e isso nós evangelizamos para as crianças. Você não foi criado no momento da concepção e nem vai ser exterminado no momento da morte. Você já vem, continua e irá adiante. Porque depois da imortalidade da alma, nós temos a comunicabilidade com os espíritos. Comunicamos com os espíritos, sim, e isso lá no Antigo Testamento. Por isso que Moisés proibiu, porque as pessoas começaram a usar o charlatanismo, a ganhar valores em cima da mediunidade, e foi necessário, porque se ele proibiu é porque ela existia, senão você não vai proibir uma coisa que não existe. E isso vem se desenvolvendo com os tempos. Lá no primitivismo colocava a caveira numa porta da caverna para afastar as almas que vinham perturbar. Então a mediunidade é natural, nós nos comunicamos com os espíritos, gostemos nós ou não, porque todas as noites nós nos comunicamos também, e todos os dias pela intuição, aqueles que não têm a mediunidade aflorada. Kardec se preocupou em perguntar aos espíritos. Eles nos influenciam muito mais do que imagina, tanto que vos comandam muitas vezes durante 24 horas. Então estamos sempre ligados à atmosfera espiritual, de onde viemos. Estamos constantemente trocando informações, recebendo informações, sendo influenciados, sendo conduzidos. Qual é o problema disso? O problema é com quem que eu me comunico, quem se liga a mim. Aí alguém vai dizer assim: tá, mas não estou entendendo. Como é que eu vou saber quem está ligado a mim? Pela forma que você está pensando, pelo seu comportamento. Você terá as companhias condizentes com a ligação. Eu posso agora ligar uma televisão e assistir o programa que eu quiser. Eu tenho escolhas. O pensamento é meu, o desejo é meu, a escolha é minha. Então eu vou assistir ou vou ter em companhia aquilo que eu quiser. Senhores, a nossa evolução espiritual, ela é individual, é única, é própria de cada um. As experiências são coletivas, mas a minha evolução espiritual é minha, no sentido de crescimento, desenvolvimento
e elevação espiritual. Então, tudo isso vai começando a germinar dentro de mim, porque nós sofremos muita enganação. Não nos esqueçamos de ler, às vezes, a história do que aconteceu com os evangelhos. A primeira Bíblia foi catalogada depois de 500 anos, e eram cópias, as originais se perderam. E quem foi que formou as primeiras Bíblias? Foram justamente os pagãos, aqueles que eram contrários a Jesus, que viram ali uma força muito grande de domínio, e alteraram textos, frases, pontos, vírgulas, e que hoje o Espiritismo tem como grande missão trazer o Evangelho redivivo às nossas mentes e aos nossos corações que se perderam no caminho. Quem lê a obra Caminho da Luz, 1000 anos de atraso na Terra, 1000 anos nós estamos atrasados, e chegou a hora de retornar ao caminho. E a doutrina espírita nos proporciona, através do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no Novo Testamento, de nós entendermos as parábolas de Jesus na sua profundidade, naquilo que realmente Jesus queria expressar e que foi deturpado. E que hoje, nós, os seres inteligentes da era de Aquário, dessa transformação do planeta, renovação, nós estamos participando, é porque nós temos condições. Esses dias eu ouvi de um rapaz, eu encontrava muito ele no movimento espírita, e eu encontrei ele, e ele disse assim, eu digo, fulano, como é que tá? Tudo bem? Não te vi mais no movimento espírita. Ele disse, não, agora eu estou na Verdade que Liberta. Ok, nada contra, cada um faz aquilo que quer da vida. Mas você ficou alguns anos no Espiritismo, não entendi. Agora você foi para a Verdade que Liberta? É? Eu digo, mas continua ainda não entendendo. Não, é que lá eu tinha uma companheira no movimento espírita, a gente se separou, aí eu consegui outra companheira e ela é da Verdade que Liberta, eu fui para lá. Agora eu entendi. Não era questões espirituais, era questões emocionais, de relacionamento. Então eu posso entrar para aquela porta e sair do mesmo jeito, se eu quiser. Agora eu posso adentrar por aquela porta e começar a mexer aqui dentro e buscar aquilo que realmente eu quero para a minha vida, que é mudança. Não há como. Se eu não mudar, se eu não me renovar, o turbilhão da evolução vai me levar, só que de uma forma um pouco mais difícil. Às vezes, pela famosa frase, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então nós ensinamos os nossos rebentos comunicabilidade com os espíritos. É aquela criança que conversa com um amiguinho invisível. Para ela não é invisível, para nós é, mas ela está enxergando. Divaldo Pereira Franco conta, na sua infância brincava com um amiguinho indígena, Jaguaraçu, se eu não me engano, e os outros se apavoravam, brincando com fantasma. E às vezes você vai ver alguém caminhando pela rua conversando sozinho, às vezes ele não está conversando sozinho, tem alguém do lado dele, mas só ele está vendo, só ele está ouvindo. Há um livro do Carlos Toledo Resina, Evolução para o Terceiro Milênio, que ele narra um fato ali de que uma pesquisa num hospital psiquiátrico espírita, 70% eram médios internados. A família, ele começava a falar, falava em outras línguas, dizia que via, dizia aquilo, está louco, internava no hospício. 70%. O outro era problemas neurológicos, etc, etc. Então era muito comum. Hoje está um pouco mais evoluído as informações, né? Com a doutrina espírita, com filmes, com informações. E aí, tudo isso faz com que a gente consiga entender situações que estão acontecendo. Então, nós ensinamos a comunicabilidade. Não adianta eu estar lá em casa à noite e ver um vulto e eu me esconder embaixo do lençol, embaixo da cama, ou dentro do guarda-roupa. Não tem como, os espíritos atravessam as paredes. As situações físicas não impedem que o espírito transponha a matéria física. Então não adianta eu me tapar com o lençol, esconder, não quero ouvir, não quero ver. É melhor eu entender o que está acontecendo, compreender, educar a minha mediunidade e saber trabalhar com ela, com Jesus. Vai fluir muito melhor e vai me ajudar a ajudar muitos outros. Porque o que a gente pratica numa sessão mediúnica, que não tem nada de secreto numa casa espírita, é a caridade. Deles conosco e nós com eles. Como dizia José Edgar Farias, muitos anos juntos trabalhando, na mediunidade
certa feita no grupo de estudo ele perguntou: vamos comparar uma sessão mediúnica à emergência do hospital, certo? Vem os doentes, vem todo mundo ali para ser atendido. O que você acha que seria o médium na emergência do hospital? Aí alguns disseram: o médico, a enfermeira, né? O recepcionista. E ele teve a ousadia de dizer que nós somos a maca, onde os espíritos se debruçam e são atendidos. Então, muito interessante para você absorver, que às vezes você ouve seminários, você vê pessoas dizendo assim: eu sou médium. Eu lembro quando eu comecei com 17 anos no espiritismo, eu queria ser Chico Xavier. Nossa, era um sonho, né? Ver, ouvir, psicografar. Deus me livre, não suportaria 10% do que o Chico praticou aqui na Terra, ou passou. Dormir 3 horas por dia, 400 e tantos livros, se dedicar de corpo e alma a evangelizar, disciplina pura. Não tem como. Falar algumas coisas no microfone, participar de um grupo de estudo, está dentro do limite já. Feijãozinho com arroz bem feito, como diz lá no sul, tá bom demais. Já dá para tirar talvez uma nota 7, tentar tirar um 7 para passar de ano aqui, né? Para não ter que repetir tudo de novo. Então nós temos aí a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos, aliás, antes da pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, né? A reencarnação. Onde é que a gente vai encontrar a reencarnação? No diálogo com Nicodemos, Jesus ensinando, nem ensinando, fazendo o Nicodemos relembrar. Nicodemos se fez de tolo na frente de Jesus. Como eu, um homem velho, vou entrar no corpo velho da minha mãe? Ora, Nicodemos, tu que é doutor da lei, não sabe dessas coisas? Sabia, só que estava tentando Jesus. É necessário nascer da água e do Espírito. 70% do nosso corpo é água, a placenta é formada com água. E o Espírito, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai, é criação divina, somos nós. Então, tudo que nós falamos no Espiritismo, ou tudo que a gente encontra de obras espíritas, né? Que hoje tem obra para tudo, hein? De preferências que tem o selo da Federação Espírita Brasileira, tá? Nos ensinam sobre os ensinamentos de Jesus, nos orientam sobre os ensinamentos de Jesus. Nada fora disso. É a base fundamental. Então, reencarnação é retorno. Eu vou e volto. Não necessariamente nessa mesma proporção, né? Vou e volto, não. A média é de 20 a 30 anos para reencarnar. Antigamente era mais tempo. Hoje está diminuindo cada vez mais. Está um pouco mais acelerado o negócio agora, né? Não dá mais tempo agora. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não deixa. Resolve o negócio agora. Não dá mais para deixar. Não dá mais para protelar. É chegado o momento. Se eu quero ser diferente, fazer diferente, a hora é agora. Não espere para a próxima, porque eu não tenho certeza se eu vou voltar para cá na próxima, se eu sou merecedor. Então, retornar é retornar ao lar, as pessoas que me cercam, em primeiro lugar, e depois dou continuidade com a sociedade, no trabalho, enfim. Mas eu retorno exatamente onde eu preciso estar nesta reencarnação e com este corpo que eu tenho hoje. Apesar que a gente vai cortando aqui, puxando ali, levando lá, mas é este. Se eu não estive lá com os engenheiros genéticos lá preparando o corpício, foi escolhido o melhor. E às vezes a gente chega aqui e queria ter outro, não queria ser assim, queria ser assado. Não, abençoa, ser grato todos os dias, que este é o necessário, o próprio para esta reencarnação, onde você vai poder colocar as suas tendências e agir, colocar em ação, na prática, boas ou não, depende da escolha e do que eu quiser. Diz o Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, de que na semeadura todo mundo ri. É uma maravilha. Eu faço o que eu quero, dou risada, sou alegre, nem que eu tenha que passar por cima de alguém. Maravilha. O problema é a colheita. Aí vem as lágrimas. Aí vem o pranto e ranger de dentes, que na colheita é o retorno. Então eu chego na família com aqueles que eu já convivi de alguma forma, principalmente, e
vou desenvolvendo novas relações, mas principalmente com aqueles que eu já tive experiências no passado, boas ou não tão boas. A esposa não é por acaso, os filhos não é o acaso, os avós não são acaso. Hoje eu posso estar como pai, amanhã eu posso estar como filho, se for necessário. Hoje eu estou num corpo feminino, poderei estar no masculino. Tudo depende da necessidade do Espírito. É claro que a gente não fica pulando, não é bem assim. É segundo a necessidade do Espírito. Tá? E aí eu venho e trago no meu perispírito situações muitas vezes em que, como diz o Haroldo também, copiando dele agora, numa eu posso ser aquele que arrancava o dente, nessa eu venho para arrancarem o meu dente. Numa eu estava atrás da pistola, na outra eu posso estar na frente da bala. Tudo é proporcional, tudo é relativo. Expiação, resgate, missão, tudo é relativo. E isso vai abrindo portas, que eu vou entendendo então onde eu estou e que relação eu tenho. Porque, por incrível que pareça, quando Jesus diz assim, amar os inimigos, ele falou perdoar, né? Depois diz assim, além de perdoar, você tem que amar. Aí a gente se retrai, porque muitas vezes os maiores inimigos estão justamente na família. E o que a gente faz com os difíceis da família? A gente afasta. Não convida para a festa de final de ano, para aniversário, não busca, fica anos sem se falar. E às vezes é ali que eu tenho que investir uma situação que ficou não resolvida. E eu deixo passar. Não deixe. Resolva agora. Não sairás daqui enquanto não resolver todos os ceitis. Depois vem e coloca a tua oferta no altar. As palavras do Cristo são muito sábias. Muito sábias. Dizem respeito à atualidade. Ou melhor, vou arriscar. Os ensinamentos de Jesus são para o universo. Não é só para esse planeta Terra, não. São os ensinamentos de Deus. Ele era o médio de Deus aqui na Terra. Então o que ele ensinou para nós tem relação com o universo. Não é só com o nosso dia a dia, para algumas reencarnações, para o planeta Terra. É o amor puro que move o universo. Então também tem a pluralidade dos mundos habitados. Nós ensinamos a reencarnação para os nossos filhos, na casa espírita, na evangelização. Você vai voltar novamente, porque tem muitos filhos ensinando os pais, na conduta. Mas é um outro tema. Então, tem a pluralidade dos mundos habitados. Então vocês estudam ufologia no centro espírita? Não, não é isso. Ufologia com ufologia, espiritismo, espiritismo. Mas há muitas moradas na casa do meu pai. Palavra de Jesus. Está aí bilhões, trilhões de planetas, constelações, para nos provar que nós somos um grãozinho de areia no universo. E seria muito egoísmo achar que nós somos os únicos. E conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos galgando novas etapas. A mãe de Chico Xavier, por exemplo, de Chico Xavier não, de André Luiz, na obra de Chico Xavier, principalmente o Nosso Lar, ela está numa outra dimensão, num outro planeta, se eu não me engano é Júpiter, em que dizem que lá nós temos 19 sentidos físicos. Nós temos 6 aqui na Terra, já temos que dar um trabalho danado, né? 5 físicos e 1 que é a mediunidade, e a gente já se perde tudo, imagina 19. Eles dizem que quando a gente desencarna, só citando um exemplo, a gente enxerga 360 graus. Não dá nem para entender, porque no corpo físico a gente só, 160 aqui, 180. Então são situações que a gente vai aprendendo e vai assimilando e vai percebendo que é muito mais do que eu imaginava, do que eu tinha noção. Então, pluralidade dos mundos habitados, nós temos planetas mais evoluídos do que a Terra e temos planetas sendo formados, planetas primitivos, para que outros espíritos vão se desenvolvendo e que muitos servem também para experiências de degredo, como aconteceu com Capela, que vieram para a Terra, e como da Terra agora vão para outros, sempre no sentido de evolução. Então nós temos esses princípios básicos no movimento espírita, porque o maior deles é Deus. E Deus, para nós no espiritismo, ele tem uma proporção inimaginável.
a primeira pergunta que Kardec teve a oportunidade de fazer aos espíritos elevados, através dos médiuns: que é Deus? Olha a expressão, que é Deus. Não é o que é e nem quem é. Se os senhores encontrarem, a tradução está errada. A original é que é Deus. Não é quem, porque não é um ser, nem o que, porque não é uma coisa. É indefinido para nós ainda, a não ser pela resposta dos espíritos. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou seja, não há nada mais inteligente. O homem mais inteligente da Terra é uma fagulha da inteligência divina, que teve a capacidade de nos dar uma demonstração. O homem tem condições de criar um sol, uma lua, essa natureza maravilhosa, esse planeta, as constelações, o homem é capaz? A primeira de todas as coisas, ou seja, não tem começo e não tem fim. Nós tivemos um começo, mas nós não temos um fim. Então, Deus não é aquele ser que se vinga, que castiga, que foi imposto nas nossas mentes e que nós temos dificuldade de tirar. Nos ensinar a temer a Deus. Como é que eu vou temer alguém que me ama, que só quer o meu bem? Como é que eu vou dizer que Deus me castiga se Ele é o amor puro? Então, através dessa proposta que o Espiritismo trouxe, de reavivar, de tirar alegorias, conceitos que foram agregados aos Evangelhos, nós começamos a raciocinar melhor. Imagina você, criança, ouvindo falar de Deus dessa maneira. Como não desenvolve uma mente diferente, com amor pela natureza, sem precisar, depois de ser adulto, ter que ter lavagem cerebral, ter que ter leis para segurar as nossas imperfeições, né? A gente pega uma BR hoje, com uma BR-101, um tanto radar, e a gente se revolta, né? Mas se não tivesse o radar? Se com o radar pega um carro a 180, 220 por hora, imagina sem radar. Então leis foram feitas para frear. As leis dos homens nos freiam na lei da sociedade. Agora nós temos as leis divinas que regem o universo. Lei do trabalho, lei da reprodução, do qual nós temos um grande advogado para nós. Se tiver alguém aqui da área do direito, nós temos um grande advogado que faz com que a gente consiga fazer com que as leis divinas amenizem a nossa caminhada. A nossa consciência é o nosso grande advogado. Tem gente que diz assim: eu deito e durmo todos os dias no meu travesseiro porque a minha consciência está tranquila do dever cumprido. Quando eu desencarnar e que eu despertar no mundo espiritual, é justamente ela que vai dizer: eis-me aqui, usufruo agora dos bens que eu proporcionei a outrem, porque tudo que eu faço a outrem, estou fazendo a mim mesmo. Então nós temos aí hoje, como proposta, para influenciar a nossa vida, as bases fundamentais da doutrina espírita, que são as 5 obras, e depois as obras complementares. Eu sempre faço uma propaganda do Livro dos Espíritos, porque você quer conhecer o Espiritismo, comece do começo. Comece pelo Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas. É a base filosófica da doutrina espírita, depois as outras se complementam tudo no Livro dos Espíritos. E eu sei que tem muita gente que diz assim: não gosto muito de ler o Livro dos Espíritos, porque é tão difícil, é tão cansativo. Tu quer ver um tal de prolegômenos que tem lá, tem uma introdução lá que... Kardec, na introdução, explica o que é o Espiritismo e o que refutaram as pessoas inteligentes contra o Espiritismo. E ali ele explica como ele formou aquela base. Para você entender o Livro dos Espíritos, você tem que estudar a introdução e os prolegômenos, não tem como. E aí as perguntas são as seguintes, as perguntas que nós gostaríamos de fazer a Deus. Kardec fez por nós. O problema é que a resposta que os Espíritos deram não é a que a gente gostaria de receber.
porque é a realidade da vida. E aí a gente lê ali, não sei, não, isso aqui, não. Será que Deus pensa assim, dessa forma? Não dá para ele trocar um pouquinho isso aqui do jeito que eu gosto, do jeito que, né? Não. Nós, os imperfeitos, podemos trocar as coisas ao nosso sabor. Deus não. Está tudo certinho no universo. Não se preocupe. Não está um caos aí fora, não. Está tudo seguindo o rumo certo. Ah, mas tu não está vendo a bagunça que está o Brasil? Calma, é a nossa bagunça, não é a bagunça de Deus. As obras irão se cumprir. O Brasil tem uma proposta. Chico Xavier psicografou um livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Leiam, está ali ditado o começo do descobrimento do Brasil, e o que está programado para o Brasil vai se cumprir, independente do fulano, ciclano, beltrano. Agora depende também de mim. Eu estou aqui, e o que estou fazendo? Quais são as minhas ideias, meu comportamento diante de situações onde eu tenho que opinar, onde eu tenho que dar a minha palavra como espírita. Eu tive uma experiência com um jovem que está fazendo palestras espíritas, onde ele veio jantar comigo e falando sobre a lei do aborto, que está para ser aprovada no Congresso, tal. E ele falou assim: Luiz, eu sou a favor da lei do aborto. Aí eu olhei para ele: não estou entendendo o que tu está falando. Não, eu sou a favor. Como assim? Não, tu imagina uma pessoa de poucos recursos, engravida, né, não tem condições de criar um filho, ela vai para uma clandestino lá, corre o risco de vida, então, justificando, né? Aí eu digo assim: tá, a tua explicação é até bem condizente, porém não condiz com o que o Espiritismo ensina. Não, mas lá na tribuna espírita eu jamais vou dizer isso. Mas se tiver uma votação, eu voto a favor. Não entendi. Se o meu princípio é pela vida, se eu sou um defensor da vida, como que eu sou assim na sociedade e sou assado na casa espírita? Isso é uma coisa que a gente traz. Eu sou cristão, evangelizador, trabalhador lá no centro. Lá no trabalho, lá em casa eu sou diferente. Meu comportamento é diferente. Minha fala é diferente. Como assim? Eu sou cristão onde eu estiver, eu sou espírita onde eu estiver. Eu tenho que me posicionar de alguma forma. É chegado o momento. O que eu sou na verdade? O que eu quero na verdade? É a hora da decisão. E que seja pelo bem, que seja pelo amor, que seja por aquilo que realmente eu tenho de convicção. Porque não dá mais para protelar. Eu fiquei durante 17 anos na evangelização. Eu já contei essas histórias aqui, mas para encerrar eu vou repetir. Eu tive 2 experiências muito boas na evangelização espírita. Uma delas foi com jovens de 14 a 17 anos, falar abertamente e colocar sempre os temas com o que condiz na vida diária. E certa feita eu fiz um comentário sobre a independência. Você ser independente, você não ficar dependente dos pais, sempre de alguém. Você buscar a sua independência. E eu falei assim, o ideal é que todo jovem aprenda a cozinhar, lavar roupa, limpar a casa. Aí eles ficaram rindo, né? O que isso tem a ver com o espiritismo? Tem a ver com a independência. Você é um ser que vai crescer individualmente e evoluir individualmente. Aprenda todas as ciências, todas as leis, desenvolva-se. E depois de muitos anos eu tive a felicidade de encontrar um deles. E aí ele me abraçou e me agradeceu. Eu disse: me agradecer do quê? O que eu fiz? Aquele dia, naquele encontro que você falou sobre aprender a cozinhar, lavar roupa, tudo, eu cheguei em casa e pedi para minha mãe me ensinar. Porque eu prestei vestibular, tive que mudar de cidade, fui morar sozinho. E eu não tinha condições de pagar ninguém. Então eu sabia cozinhar, eu sabia lavar roupa. Passei tranquilo. Uma coisa tão simples, gente. Chico Xavier ensinava a nós. Ele lustrava o sapatinho, ele limpava o banheiro dele, ele arrumava a cama dele. Aí perguntaram: mas Chico, tem tanta gente para fazer isso para ti? É nas pequenas coisas que nós vamos ter direito às maiores. Então, e para encerrar, a última lição que eu tive foi de uma menina de mais ou menos de 10 a 12 anos.
na creche Joana de Anjos. Isso há muitos anos atrás. Nós fazíamos evangelização no sábado. Em torno de 40, 50 crianças. Eu levava meia hora, no mínimo, para fazer o Pai Nosso. Eu reunia elas no pátio lá, que eram crianças de alta complexidade, das áreas verdes, do pasto gado lá. Então a gente levava quase meia hora para fazer o Pai Nosso, cada um pegar na mãozinha do outro, né? Conseguíamos. Depois a gente ia para a salinha, se reunia, e aí o senhor não imagina o que acontecia, né? Voava a cadeira, puxava o cabelo. Depois de uma hora ali de evangelização, estava tudo calminho, apenas uma. Não parava de jeito nenhum. E um dia, ela estava saindo, e eu peguei no bracinho dela e disse assim: hoje você fica, o tio quer falar contigo. Não peguei com violência, eu peguei com firmeza, o que é diferente de violência. Firmeza é educar, violência não. Mas a firmeza, a posição firme nas colocações educa. Ela olhou para mim meio com desdém: não vou ficar. Eu apertei um pouquinho, sem machucar. Você fica que o tio precisa falar. Ela ficou um pouco receosa e ficou. Aí eu chamei alguém para participar, porque conversar com uma criança sozinho, chamei alguém para participar. Aí eu comecei a falar com ela com todo carinho, né? Olha, o tio fala de Jesus, fala de amor, você não para, você perturba os outros e tal. Eu fui falando, e ela debochando, rindo. Dali a pouco ela ficou bem séria e ficou me olhando. O que foi? Tá bom. Então eu vou falar, tio. Eu vou voltar para casa agora e eu não sei se eu vou poder entrar, porque a minha mãe recebe homens lá e talvez eu não possa entrar. Muitas noites eu dormi com meu cachorrinho embaixo da casa para me aquecer, porque eu não podia entrar em casa. Comida, se sobrar eu vou comer, se não, eu venho comer aqui na creche. Eu só quero que as pessoas me vejam. Eu sou alguém, tio. Eu acho que eu sou melhor que um animal. Eu estava desse tamanho, eu fiquei desse tamanho. Foi a maior lição que eu recebi na minha vida de uma menininha de 12 anos. Porque a gente vê muitas coisas e acha que sabe tudo. Você vê uma criatura, você define ela, e você não sabe o que está passando naquele coração e naquela existência. Tenhamos a humildade, porque o Cristo teve. Olha o argueiro que está no teu olho, não a trave que está no teu irmão. Tenhamos essa sensibilidade ao nos relacionarmos uns com os outros. Isso é o princípio do amor ao próximo. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Amigo Luiz Ribas, em nome da Casa Espírita, agradecemos a sua presença e o tempo disponível que o Senhor nos dedicou na noite de hoje para o nosso ensinamento. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe, tá? Bom retorno. Então, nesse momento, vamos agradecer. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus o dom da vida. Agradecer a Deus a imortalidade. Agradecer a Deus o amor. Agradecer a Deus o ensinamento. A Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, São Francisco de Assis, espiritualidade amiga. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar uma de tua santa casa, ouvindo, Senhor, os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão, através dos ensinamentos da doutrina espírita, através do Evangelho, através do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Ti por toda a oportunidade, o dia de hoje, Senhor, a presença da espiritualidade nas nossas vidas, Pai, nos envolvendo na harmonia, Senhor, para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades um pouquinho, Senhor, mais suave, nas dificuldades do dia a dia, nos obstáculos. Agradecemos sempre
a Ti, Senhor. Agradecidos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a Tua vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal, Senhor. Porque vosso é o reino, Pai, o poder e a glória para com todo o sempre. Assim, Senhor, com essa prece, com os nossos corações e pensamentos envolvidos, Pai, a Ti, rogamos a Ti as Tuas bênçãos, humildemente pedindo, Senhor, a permissão para encerrar a explanação doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Pai, que a Tua infinita bondade nos acompanhe hoje e para com todo o sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos.